Por que creio que o cristianismo é diferente? Vivemos hoje num mundo globalizado. Todos temos contato com diversas cosmovisões, religiões e ideologias. Não podemos fechar os olhos para essa realidade. É simplesmente impossível taparmos os olhos para algumas perguntas. Entre elas está: por que os cristãos dizem que Jesus é a única verdade e o único caminho para Deus? O que pode comprovar essa declaração? O que faz o Evangelho ser verdadeiro? Bem, eu tenho pensado muito nisso. Já li muito, algumas respostas são ótimas, outras nem tanto. Da minha perspectiva, aqui estão os principais argumentos pelos quais eu não sou muçulmano, budista ou pertencente a qualquer outra religião, ou até mesmo ateu. São elas. Seguem os argumentos mais fracos até o que eu acho mais forte. 1. O cristianismo é o extremo oposto de todas as outras religiões. Nas outras religiões, em muitas das vezes até o judaísmo, a salvação é sempre pelo mérito. Óbvio que existe a exceção do budismo, que não tem conceito de salvação, mas em todas as outras religiões com conceito de salvação e condenação, somente no cristianismo Deus é quem exige e ao mesmo tempo provê o meio de salvação. E mais, é Deus também quem abre os olhos e converte o coração dos homens. Ou seja, o cristianismo é a única religião correta ou é a única extremamente errada. 2. Profecias. O cristianismo abarca tanto a nova quanto a velha aliança, e ao juntar ambas as profecias, a taxa de acerto é absurda. Israel voltar a ser nação era simplesmente impossível, ainda mais vencer Síria, Egito, Jordânia e Iraque, apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Estamos falando de um país recém-criado contra a união de 8 países, todos em volta de Israel. Isso por si só é um absurdo milagre. Mesmo sem essa guerra, o fato de Israel voltar a ser nação já é um absurdo, acrescentando essa guerra dias depois de sua fundação e tendo Israel vencido. Se isso não comprova a veracidade das profecias a respeito de Israel, então nada seria suficiente. Profecias sobre o estado moral e espiritual do mundo. Ok, Jesus era um profeta apocalíptico, e profetas apocalípticos eram, em sua maioria, pessimistas em certo ponto. Mas a objetividade das profecias de Jesus não podem ser descartadas. O livro de Apocalipse tinha tudo para não se cumprir, e hoje está em grande parte se cumprindo, exatamente como profetizado. 3. Curas e milagres. Uma das poucas religiões que defendem e tem milhares, exatamente milhares de testemunhos de curas e milagres é o cristianismo. Existe muita falsa cura e charlatanismo? Sim, existe, e incrivelmente isso também foi predito por Jesus e pelos apóstolos. Mas a quantidade de curas e milagres obtidos em nome de Jesus, que continuam sem nenhuma explicação médica, são incríveis. Cito os casos de Barbara Kaminsky Snyder, Delia Knox e muitos outros. 4. A estranha forma de conversão de 80% dos muçulmanos. Cristãos deixam de ser cristãos para tornarem-se muçulmanos? Sim, e não são poucos, mas em minhas pesquisas ainda não vi uma única conversão da forma como os muçulmanos relatam suas conversões a Cristo. Cristãos se convertem ao Islã por motivos normais que qualquer pessoa muda de religião, deixa de acreditar em uma e passa a acreditar em outra. Esse é um movimento normal. O que acontece com os muçulmanos, de acordo com a maioria dos relatos, são sonhos extremamente realistas, visões impactantes e até aparições do próprio Jesus. Eu ainda não vi um único testemunho de um ex-cristão alegando que Maomé se revelou a ele e por isso se tornou muçulmano. Já testemunhos de aparições miraculosas de anjos e até Jesus para muçulmanos são quase metade dos testemunhos, fora as conversões de bruxos africanos e chineses ateus que se converteram por intermédio de cura de doenças sem resolução médica. O cristianismo é a religião das curas e dos milagres. Nenhuma, repito, nenhuma chega aos seus pés quando se trata de milagres e curas. 5. A fidelidade dos apóstolos. Não existe nenhum argumento plausível para um grupo de pessoas inventar uma história de ressurreição e não ter nenhum tipo de lucro ou benefício com isso.
Até se poderia conjecturar que um grupo de pessoas como os essênios, por exemplo, que já eram pessoas fortemente influenciadas pela visão apocalíptica que eles tinham, pudessem se auto-enganar em sua ânsia de proclamar um suposto Messias. Mas as testemunhas da ressurreição não foram pessoas, como podemos dizer, religiosas radicais já suscetíveis a uma auto-enganação. Eram pessoas simples, do mundo. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres do lar, foi esse tipo de pessoa que viu a ressurreição de Jesus e, incrivelmente, com exceção de Judas, o filho da perdição, nenhum deles, depois de terem essa experiência de ver um homem que estava claramente morto, ressuscitar, apesar das muitas perseguições, nenhum apostatou. Todos mantiveram a palavra de que viram esse fato histórico. Como disse João, o mais jovem dos discípulos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. 6. Visão coletiva. Não vou perder tempo com isso, pois já suficientemente comprovado pela psiquiatria que histeria coletiva existe, mas visão coletiva não existe, bem como esquizofrenia coletiva não existe. Ou seja, a possibilidade de todas aquelas pessoas terem imaginado ter visto a mesma visão, ao mesmo tempo, sobre a mesma pessoa, é uma impossibilidade psiquiátrica. Ou eles mentiram, o que é muito improvável, ou eles viram o que disseram ter visto. 7. O parecer de Gamaliel. Conforme disse Gamaliel aos fariseus, israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. 36. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersados. 38. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. De fato, existiram muitos que se autoproclamavam serem o Messias, mas esse tipo de engano não subsiste por muito tempo. Depois que esses gurus morrem, seus seguidores voltam às suas vidas e à normalidade. Com os seguidores de Jesus não foi assim. E chegamos ao último e principal argumento a favor do cristianismo: a absurda e sem explicação conversão de Saulo. Particularmente para mim, não existe nenhum argumento mais poderoso para a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus do que a conversão de Saulo. Temos que pensar muito bem a respeito dessa conversão. E vamos. 1. Saulo não tinha absolutamente nenhum motivo racional, seja de caráter sociológico, psicológico ou financeiro, para se converter a Cristo. Não existia nenhum motivo plausível para que Saulo se tornasse um cristão. Nada explica a conversão de Saulo. É como se Osama Bin Laden de repente se convertesse a Cristo. Você dirá, mas pessoas se convertem de uma religião para outra. Sim, mas não com as características de Saulo. Saulo não era um judeu qualquer. Ele era o maior inimigo convicto do cristianismo, um fariseu convicto que galgava uma carreira brilhante em Israel. Ele era alguém convicto de que Jesus era um farsante. Ele interpretava as Escrituras e dizia: esses são inimigos de Deus. Isso é muito diferente de uma pessoa qualquer se converter. É uma mudança radical demais. Certa vez, um jovem me disse do caso de Joana d'Arc, que se auto-enganou dizendo ter visões. Sim, mas Joana d'Arc estava lutando e liderando o exército francês, seu povo, contra um invasor. Esse tipo de visão que favorece o que eu já quero crer, ou seja, esse auto-engano é plausível e até comum. Terroristas que creem ter virgens no paraíso também têm um motivador para esse tipo de martírio, a destruição daqueles que eles já odeiam. Nada fora do normal. Caso Joana d'Arc de repente passasse a lutar a favor dos invasores de seu país, alegando ordem divina, ou terroristas muçulmanos de repente se sacrificassem para salvar seus inimigos por ordem divina, aí sim seriam casos que se aproximariam do relato de Saulo, mas estão no extremo oposto. Saulo não se converteu influenciado por ninguém.
ou por pregação de ninguém, conforme ele mesmo relata. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Esse testemunho é uma fonte poderosa de que esse homem viu o que disse ter visto. O ministério de Paulo durou cerca de 35 anos. Foram 35 anos de muita luta, perseguição e provações. Paulo tinha todos os motivos para repensar essa, entre aspas, visão. Ele tinha todos os motivos para pensar: bem, talvez eu tenha me enganado, ou talvez tenha sido uma alucinação. Mas as cartas de Paulo são a prova inequívoca de que não se trata de um lunático, mas de um homem de extrema habilidade retórica e de racionalidade muito acima da média. O problema com Cristo não é a falta de evidências. O problema com Cristo é seu chamado radical.